Tudo jóia. Prazer em te conhecer pessoalmente agora, né? Prazer, é. Sibeli, antes de mais nada, eu quero agradecer muito você ter topado essa entrevista. E as pessoas vão entender por que você está aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Estou feliz aqui de estar aqui e contar uma história que foi muito importante para mim. Vamos lá, E para então. muita gente, Primeiro, viu? muita gente. Vamos ver por quê. Por que você está aqui? Já olho lá atrás, ó, tem uns croquis lá Ah, na eu parede, pus. olha. Eu pus. Ótimo. Agora você Ah, já quem... sabe por que a Sibeli está aqui, né? Sibeli, sabe o que eu queria saber de você? Como você conheceu o Flamengo? Então, eu sou bailarina. Eu nasci dentro do palco. Minha mãe é bailarina e teve uma escola de balé. Então, eu sempre dancei. Eu nasci praticamente dentro do palco, né? E, e minha avó fazia meus figurinos. Então, assim, para dançar. Então, assim, essa arte sempre teve comigo. E eu fui assistir um espetáculo do Tarantos que veio. Eu sou de Santo André. E eu fui assistir um espetáculo do Tarantos. Eu tinha 18 anos, 17, acho que foi 91. E aí eu me apaixonei e comecei a fazer. E aí um dos professores do Tarantos, o Caio, ele começou a dar aula em Santo André, aonde eu fazia balé. E eu saía da aula de balé e ia para aula de flamenco, até que um dia eu larguei o balé e fiquei só no flamenco. Então, Você, a partir daí, eu não parei mais de dançar flamenco. beleza, você chegou a ingressar em um grupo profissional, Sibeli? Sim, aí já estava assim com os bailarinos, né? Os bailarinos do Tarantos que vieram dar aula aqui em Santo André, o Caio, e depois fiz aula com a Luciana Lomacchini. E um dia ela falou, acho que foi em 94, ela falou: Olha, a Ângela Menta tá precisando de bailarinas para o grupo, porque ela estava num fechar de Tarantos, encerra, não encerra, né? Então ela queria encerrar o Tarantos, mas ainda tinha algumas propostas. E aí ela convidou outras pessoas para participarem, né? E eu fui. Aí eu entrei no finzinho do Tarantos, né? E peguei o finalzinho, mas eu continuei com a Ângela. Então aí eu entrei para o grupo dela e ela não tinha mais o Tarantos a partir de, acho que terminou 95 ou 96, mas eu continuei dançando com ela. Como é que Aí era a frequência de aulas naquela época? Era 2 vezes por semana, mais vezes? Conta pra mim como que era. eu fazia todo dia a aula, todo dia. E eu moro em Santo André. Aí fiz amizades incríveis, né? Com as meninas que também dançavam em São Paulo, a Renata, Nassen, a Nádia e as Beck, que são daqui do ABC, e nós íamos muito assim juntas, né? E para São Paulo eu ia 4 vezes na semana. Era aquela história de ficar estudando, estudando, estudando. Era a minha vida. Tanto que eu fazia faculdade nessa época de arquitetura, eu larguei para ir dançar. Quase igual a mim. Olha só, gente, a Cibele citou vários nomes aí de vários artistas. Se vocês entrarem no perfil da Penha ou lá no nosso canal, vocês vão ver que tem essas entrevistas também lá, viu? Então, o que a gente está Vou ver. fazendo são as pontes importantes, né? Principalmente agora na região sudeste, mas a gente também tem outras regiões. Cibele, nesse tempo todo que você teve envolvido com dança, em algum momento, a roupa te chama a atenção. Como que isso aconteceu? Então,
assim, tudo tava já meio interligado na minha vida. A dança, assim como eu digo, né, que eu saí do balé e entrei no flamenco, e as roupas também, porque a minha avó costurava e ela sempre fez meus figurinos de dança. E quando eu comecei, né, o flamenco, ela que fez também as primeiras saias, tudo. E eu aprendi a costurar com ela. E eu fiz de tudo, fiz lingerie para pagar a faculdade, aquelas coisas. Aprendi a costurar. Nossa, eu vendia, eu fazia as roupas e as pessoas gostavam, porque eu gostava de fazer, e, e comecei fazendo isso. É, aí eu comecei a fazer as saias para mim. Eu fazia as minhas roupas para eu ir para as aulas, para ir para tudo. Para os espetáculos eu fazia as minhas roupas. E as pessoas sempre elogiaram, gostavam da roupa. E aí que eu parti para fazer para as outras pessoas, né? Mas o primeiro vestido que eu fiz, a Ângela, eu era do grupo da Ângela Menta, e ela deu um corte de tecido para cada bailarina do grupo. E eu falei, eu vou fazer o que com esse tecido, né? Porque eu sei fazer saias, eu sei fazer colã, sei fazer. Eu fazia umas regatinhas coloridas, todo mundo usava minhas regatinhas. Eu falei, agora um vestido é um outro assunto, né? Eu vou fazer. Aí eu resolvi fazer o meu vestido. E aí deu super certo. Meu vestido ficou lindo. Tinha alguma coisa diferente, porque eu pensava assim, por conta da minha mãe sempre me acompanhou, ela sempre falava, olha, o olhar de cenário, né? Aquele olhar de palco, o que que te alonga mais? Então, o corte, como que ele tem que ser feito para você ficar mais alongada, para o seu tipo de corpo? Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Então, talvez isso fazia com que a minha roupa ficava mais bonita, né? Porque eu tinha esse olhar, né? Eu não, né? Eu fui aprendendo a ter esse olhar por conta da minha mãe. É, e aí fiz o primeiro vestido e foi assim, fui fazendo. Como é? Esse, esse primeiro vestido que eu fiz, isso foi, ó, até anotei aqui, foi 94, né? E aí eu comecei em 94 a fazer essas saias, essas roupas, fazia para 97 começou a aparecer, sabe, uma outra que queria fazer um vestido. Peraí, vamos voltar um pouquinho, peraí, vamos 94 ainda. Quando você fez a sua primeira roupa, óbvio, você já estava influenciada pelo Tarantos, pela Ângela, você já tinha visto alguns figurinos, mas quando você começou bem lá no princípio, fazer as roupas, aonde você buscava suas inspirações? Hoje é fácil, mas como que era Sim, naquela época? então, eu me encantei muito quando eu fui assistir o Tarantos, muito também pelas roupas, né? A Ângela, ela sempre foi impecável com os figurinos dela. Então, aquilo me abriu também os olhos, né? Os figurinos dela eram, assim, eram o que eu gostava. Eu gostava, sabe? Partilhava daquilo. E a gente começa a olhar muita, assim, quase não tem informação, né? A gente tem pouquíssima informação. E eu acho que eu comecei a pesquisar mais um pouquinho depois até. Porque assim, as professoras vinham com aquela ideia, porque elas já tinham uma bagagem, né? Então, a Ângela já tinha aquela bagagem dela, ela sempre mostrou, ela sempre apresentou isso pra gente. Eu assistia a todos os espetáculos que vinham, porque eu sempre gostei muito de dança em geral. Quando passava na televisão, era uma ligar para outra para a gente correr e tentar gravar alguma coisa que passava, né? Era bem difícil.
E assim, eu acho que a minha pesquisa mesmo começou um pouco depois, quando aumentou a procura, né? Como quando aumentou a procura. Eu não. Elas me mostravam uma coisa que era difícil de eu fazer. Eu sabia costurar, mas eu não era uma costureira de alta costura. E eu entendia que a gente tinha que fazer é, pensando que isso é uma fantasia, né? Então, a fantasia, a diferença dela é que a gente ela tem que te ajudar no baile. Então, eu não posso fazer coisas que sejam apertadas, com tecidos difíceis de você se mexer. Então, a gente tem que. Na época, eu pensava assim: olha, eu tenho que evoluir isso. Eu não posso fazer zíper, colchete, umas coisas que são do século passado, né? Dá trabalho, né? Porque a pessoa ela entra no palco, ela vai dançar várias vezes, ela tem que tirar aquela roupa e pôr. Então tem que ser Outra prático. prática. E isso eu buscava essa praticidade, né? De você ter uma roupa que ela seja fácil de você trocar. Você tem que. Não pode ter colchete. E assim, já no balé, com os figurinos da minha mãe, a gente já fazia essa. É uma coisa que parece que é. Ai, travou aqui o seu rosto. Voltou? Para mim, não. Eu estou parado, mas é porque eu estou prestando atenção em Tá. você. Não, apareceu um negocinho redondinho. Estou super Então, ligado em você. a gente fazia assim, uma coisa que para o palco você olha, parece que a pessoa está com um corpete, mas isso é tudo um vestido só, né? Porque tem que ser fácil, você tem que pôr e tirar. Então, para cada situação, né? Então, se você vai ter um espetáculo, né? Que realmente tem uma troca grande de roupas, eu pensava realmente que tinha que ter essa praticidade. A bailarina, às vezes, se troca na coxia, o negócio tem que ser prático. Então, às vezes, ele tem que parecer que você está usando 3 peças, 2 peças, mas é uma só. E outra coisa que eu comecei a observar era que a gente, para a mulher ainda principalmente, a roupa tinha que esticar no corpo, porque as meninas, eu tirava a medida das meninas 3 meses antes e depois não servia, ou estava mais magra, ou estava mais gorda. Eu falei assim, gente, a mulher ela tem essas transições de mês para mês. E aí a roupa tem que servir, entendeu? Então, se a gente consegue usar tecidos que tem elastano, era uma briga, né? Mas se a gente consegue usar esses tecidos com elastano em partes do corpo, né? Para deixar a mulher mais bonita para dançar, vai auxiliar também. Então, era uma loucura, porque a gente não tem aqui, assim, não tinha uma gama de tecidos para poder escolher, assim. Isso foi um pouquinho depois até, essa parte mais Gente, difícil de tecidos. o que a Sibeli fala não modificou muito hoje, né? Aqui fica, vou trazer uma pontuação, já que nós estamos falando de roupa para dança, né, Sibeli? Que aqui no nosso país a gente não tem um mercado têxtil voltado para dança. A gente é que pega o que o mercado oferece e adapta em dança. Então, esse processo que a Sibeli falou, da troca rápida, né, e da roupa ter todas as informações que um personagem precisa, não quer dizer, por exemplo, vou sair um pouquinho do flamenco e botar uma outra história. Uma criança que vai dançar de carteiro, né? Então, ela tem uma menina, vou botar a menina, uma sainha, tipo um macaquinho com uma blusinha, uma bolsinha e um chapéuzinho. Se ela não usa isso tudo, você tem que fazer aquilo como se realmente fosse uma roupa só. Quem olha vai ter a impressão que botou a saia, botou o macaquinho, botou a blusinha e tem a bolsinha pendurada do lado. Então, essa questão da praticidade, da dinâmica da roupa, ela é fundamental no campo da dança.
Quando a gente entra no flamenco, quando a gente tem, você faz vários números diferentes, precisa sim ter algo que você coloca e tira de uma maneira tal, depois você só pega e põe para lavar. E a nossa malharia não atende muito às necessidades que o flamenco pede em termos de estamparia. É muito restrito, né? A gente tem os lunares que são desse tamaninho ou são menores que uma ervilha ainda. Raramente a gente encontra algo maior. As Hermos. flores não caem, né? Nem sempre caem em rosas ou em cravos, que são as flores mais usadas em termos de estamparia, e as cores nem sempre são aquelas que a gente consegue observar. A gente acabava caindo na convenção do preto, do vermelho e de algumas outras cores primas. Então é fundamental, num processo criativo, estou vendo a Cibele passou por isso, de você adequar uma necessidade que é do palco com o material que a gente tem para produzir, né? É, E detalhe, ela não pensou só na dança, ela pensou na pessoa que está usando a roupa. Isso é fundamental. Então, eu acredito que um bom figurinista, não vou botar você só como uma costureira, porque você bolou isso tudo. Um bom figurinista vai pensar em tudo isso, né? E vai adequar às necessidades da dança. Era essa pontuação que eu queria fazer, porque tem muitos é, novatos entrando no é. ramo das roupas, né? Ah, E acredito que você deve ter enfrentado muita diversidade nesse campo, de você precisar adequar os seus conhecimentos com aquilo que era ofertado no mercado, né? sempre, sempre. E com os desejos dos professores, né? A gente tinha que fazer uma mistura de tudo, né? Então, assim, Essa, essa relação sua com os profissionais, eles viam como uma ideia preconcebida. Na maioria das vezes é assim, né? uhum. Quando não tinha aquilo que eles precisavam, era difícil mostrar que, olha, não dá para ser assim, tem que ser de outro jeito. Isso era difícil dos artistas compreenderem, Cibele. Alguns, né? Alguns. Eu tive, assim, algumas pessoas incríveis para se trabalhar e algumas um pouco mais difíceis, né? Eu fiz eu fiz para Normal. muita gente, eu acho, né? Para grandes bailarinos aqui de São Paulo. Eu fiz para muitos, assim. E, e eu vou te contar como, assim, deixa eu estar num assunto aqui, antes de eu continuar isso, eu fazia sozinha as coisas. Então, eu ia buscar tecido, minha mãe que faz os desenhos lindos, esses desenhos, esses figurinos assim, é minha mãe que faz. Maravilhoso. E aí, é, um dia, saindo de um curso, de uma aula, não sei, estava lá na Angela Menta, e a Renata Nassen, ela falou, olha, se eu tenho um grupo, né, tô dando aula, e o último figurino ficou um horror, porque a gente sempre tinha essa briga com as costureiras, né, assim, que você queria fazer de um jeito e a pessoa resolvia fazer do jeito dela, e não entendia da dança, então era difícil, né, você acertar uma pessoa que fizesse a roupa. Aí ela falou para mim, olha, só que eu tenho muita aluna. Você tá afim de pegar, né? E a Renata dava aula em Santo André e em Santos. E foram mais de 100 figurinos. Então ela falou para mim, olha, você tem que me dar a resposta se você vai fazer ou não. E eu não tinha essa era eu, entendeu? E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso tudo, né? Aí eu falei para ela, tá bom, vamos lá. Eu vou fazer. Não sabia como, não sabia se ia dar certo, eu nunca tinha pego um grupo tão grande, né? Eu fazia, mas eu fazia para 10 meninas, uma coisa menor. Aí isso foi em 2000 que eu tenho anotado aqui. Aí foram 120 figurinos logo de cara para eu fazer.
uma parte lá em Santos, e eu que na correria de fazer, né? E uma coisa que a gente gostava muito, como a minha mãe desenha muito bem, então ela fazia o desenho, eu buscava o tecido, ela fazia o desenho e a roupa saía igual. Então a gente ficava muito feliz com isso, sabe? De conseguir mostrar aquilo realmente que a pessoa ia ter, né? E a Renata, a turma de Santos não tinha grana para fazer. Vestido de flamenco, gente, por mais que você queira fazer um valor baixo, vai muito tecido, né? E a gente tinha a gente tinha essa ideia de Joaquim Cortez, quando veio para o Brasil, né, com aqueles vestidos de velindos, e a gente fez um vestido para Renata, esse aqui que a minha mãe separou. São os vestidos de veludo preto, e tinha um dinheiro para fazer a outra roupa. E aí Oh, meu elas usaram Deus. do avesso, dá para ver? O Dá avesso para ver dele. sim, perfeito. Eu falei, Deus me livre, vai usar do avesso. Ela falou, não, tá tão perfeito do avesso mesmo. Então, assim, o vestido... Aí eu entendi outra coisa a partir daí, que as roupas, elas tinham que ser versáteis. Você tem que usar a roupa para várias ocasiões. Então, era o que eu falava para os professores, né? Aproveita, porque seu aluno, depois você usa isso você joga uma outra coisa por cima, dá para usar em várias coreografias. E aí eu queria me meter em tudo, né? Eu queria saber o que elas vão dançar. E como eu dançava, eu queria saber o que elas iam Uhum. dançar, se elas usavam saia, se as meninas eram magras e se elas eram mais cheinhas, qual era o perfil da turma, para eu poder encontrar o tecido adequado para cada turma, né? Eu me lava para achar isso. E no fim, assim, a maior parte das vezes que eu me lembro deu certo, né? E aí eu acho que depois da Renata, que foi a partir de 2000, eu acho que abriu, sabe, um leque. E aí eu comecei a sair de Santo André, né? Eu saí Deixa eu te daqui. fazer uma pergunta. Eu não sei se foi por essa época, eu viajava bastante. Eu fui num feriado para São Paulo e não tinha nada para fazer em nenhum lugar. Estava tudo fechado. E apareceu um show de flamenco para assistir num teatro. Eu nem lembro onde é que era. Só me lembro que era da Renata. Aí eu vou te fazer a pergunta agora. Você participou do show que ela fez, que era La Corbata de mi Padre? Sim, a partir de 2000 eu fiz todos os figurinos da Renata. Assim, a Renata é uma pessoa que ela sempre uniu muita gente. Ela fazia espetáculos grandes. Ela tinha muito aluno, muito aluno. Sem brincadeira, assim, porque eu fiz para bastante gente que tem muito aluno mesmo. Mas ela conseguia reunir muita gente. La Corbata de mi Padre, no Teatro São Pedro, se eu não me engano. Isso. Eu fui assistir, fiquei encantado com tudo. Com a ideia do show. Não vou negar, dos figurinos, porque eu achei que tinha algo diferente nos figurinos que eu via aqui pelo Rio de Janeiro também, né? Eu falei, gente, essa moça não é daqui, da onde que ela é? Porque o sobrenome já me era estranho, né? Então agora eu estou conhecendo a figurinista da Renata, que é um prazer saber que É, você fez aquela produção toda. Nossa, eu estou encantado de saber que foi e você. A Renata tinha uma equipe, assim, tinha a Kelly Ribeiro, ela também Sim, desenha, ela fazia as coisas junto comigo também, pensava, porque eles tinham a ideia do espetáculo em si, né? E aí a Renata, a Kelly, elas me passavam, né, o conceito do espetáculo, tudo que elas queriam, cor, e aí a gente criava em cima, né? Sempre foi. Eu acho que por isso dava muito certo,
porque tinha toda essa Tinha, equipe, a Renata muito tinha organizou uma tudo. parceria, na verdade, né? Vocês... Ela me procurava muito cedo, então uma diferença muito boa é que ela já tinha aquele espetáculo formado na cabeça dela muito cedo e a gente começava a pensar nisso. A maioria das pessoas me procurava 2 meses antes para fazer um monte, 60 roupas, né? Então, e para você procurar tecido, bolar um Difícil, figurino, difícil. sobrava pouco tempo para Gente, prova, para tudo. presta atenção no que a Cibele está falando. Você que é professor, cria seus figurinos, isso que ela está falando é fundamental. O processo criativo de uma roupa não visa somente estar com ela pronta ali. Se vai partir do zero, por mais bonito que seja a sua concepção, a confecção ela vai ao mercado ver se encontra a sua proposta. Então, 2 meses realmente é um tempo muito curto, com uma probabilidade de muitos erros, do qual a culpa não cai na confecção. Então, eu sei que às vezes a gente cria shows em 2 meses, 1 mês e meio, mas pense nisso. Quem trabalha com roupa quer dar tudo do bom e do melhor, quer carinho nas roupas, quer atender ao máximo possível as suas ideias, suas concepções. Então, se programe um pouquinho mais, nem que vá pelo menos bolando um número por vez, já tem mais ou menos essa ideia da figurina, e vai conversando com a confecção, para não cair nesses problemas, tá? Isso que a Cibele fala é para todo mundo. E acredito que as confecções amigas devem passar pelos mesmos problemas. Sibeli, a gente parou lá em 94, fomos a 97, chegamos a 2000. Eu quero que você me diga o seguinte: como que surgiu, Até vou te falar que ano que foi que eu devo ter anotado aqui. A como data surgiu foi em a marca 2003. disso? Ó, já demos um pulo. Como que surgiu a marca Vestir Flamenco? Então, na verdade, ela veio surgindo, né? Porque eu fazia as roupas, né? Eu já fazia Quando você saia, fazia os oficializou? Acho que é melhor vestidos. assim. Quando você oficializou? Vestir Flamenco é minha marca. Então, foi em 2000, porque 2000 mesmo. eu já fiz em 98, já fazia os vestidos em 97, 98. 98 eu fiz já. 98 eu fiz a gente dançou naquele espetáculo Lorca na Rua. Eram Uhum, vários sim. caminhões, né? A Ângela Menta participou de um caminhão, a Débora também, né, do Raiz participou, então assim, tinham vários. E a gente, eu tinha uma costura que eu levava as roupas. Eu falei, ela faz. E assim, ela fez, assim, ela fez uma coisa que não devia. E aí eu falei assim, nossa, não dá, eu mesmo, não vai poder sair daqui. Então, assim, o meu ateliê, montei o ateliê na minha casa, e eu falei assim, não, agora, se eu precisar de uma costureira para me auxiliar com quantidade, ela tem que vir aqui. Porque não dá ser embaixo do meu olho. E aí eu montei na minha casa e dali não saiu. Então, a partir disso, eu já comecei a fazer isso depois desse episódio de 98, né? E aí, 99, que começou a ideia, Vestir Flamenco vai ficar, porque eu já tinha uma marca que eu chamava de By Si, que eu fazia as lingeries, né? Em 92, por aí, 91. E aí eu falei, então são os vestidos da By Si. Então ficou Vestir Flamenco, acabou vindo daí, né? Vestir Flamenco. Tanto que na minha marca ainda tinha o By Si, né? Então, em 2000 é que eu comecei vamos dizer, a carimbar, né? A carimbar a marca. Então, as roupas aí já saíam com a etiqueta, né? Com a etiqueta. Então, Você, foi quando entrou 2000 é que eu assumi ali, oficializei. você ficou basicamente em São Paulo ou sua marca avançou o território? Olha,
Avançou até, mas assim, sempre foi peças avulsas, né? Mas eu fazia vestidos, eu gostava de fazer o vestido com o corpo de elastano, que a gente fala, né? É um corpo de lycra ou de suplex, de elastano, porque ele ficava bonitinho no corpo, ficava todo mundo bonita. E a saia, para dar mais leveza, eu gostava de trabalhar com outros tecidos. Então, isso era fácil de eu mandar, né, para alguém. Eu cheguei a mandar, eu não lembro o nome dela, mas eu cheguei a mandar para Brasília, para uma moça. Eu mandei uns vestidos para ela. Mandei para uma aluna que mora ainda na Austrália. Foi para Espanha também. Mas, assim, peças, vestidos avulsos, assim, né? Porque eu nunca fiz produção de roupa para vender, né? Eu fazia Uhum. uma outra que me pedia, mas eu não tinha um estoque, eu sempre fui sozinha, né? Então eu não tinha estoque. Eu nunca consegui, porque assim, eu não conseguia repetir a roupa, sabe? Eu gostava de Ai, fazer que coisa coisas e boa. criar coisas novas. Então, Ai, que bom ouvir isso. nunca sai duas coisas igual quando você está fazendo. Você faz uma e a outra não sai, né? Eu quero igual. Quando alguém aparece assim, faz igual a essa. Nossa, quero morrer. Falei, não, vamos fazer uma coisa melhor que essa. Vamos fazer diferente, né? Mas foram peças assim, né? Que não foi assim, alguém que me ligava, que eu não sei como arrumava meu telefone, e eu fazia o vestido, mandava e servia na pessoa. Quais eram os grupos que você mais atendeu, além da Renata, né? Então, porque Então, você pegou aí um comecei. período que tinha, você pegou um período que não tinham tantas confecções voltadas para o flamenco, né? Então, e acaba ficando setorizado, porque não era tão expansivo como é hoje, né? Que você faz aqui, lá no outro estado, lá no norte, está te chamando, você vai e faz. A internet viabilizou muita coisa. Então a gente acaba mesmo se reduzindo ao nicho local. Quem eram as pessoas com quem você mais teve produção aí em São Paulo? Para o tempo até que ela ficou aqui, 2004, foi o último espetáculo dela, que ela já nem morava mais aqui, né? A Renata já estava em Jerez, mas ela ainda fez um espetáculo à distância com alguns professores aqui. E depois disso, eles acho que me conheceram, e aí eu parti para fazer para essas escolas de São Paulo. Aí eu fiz para o André Pimentel. Então eu fiquei até 2010 ainda fazendo para algumas escolas, né? Fiz para o André Pimentel, fiz para Vera Alejandra, ela estava no Paulistano, depois ela fiz um ano da escola dela, para Daniela Libânio, que era no SESC. Ana Esmeralda. Para Ana Esmeralda eu fiz em 2010, já foi no último ano que eu fiz São Paulo, né? Fiz Ana Esmeralda, fiz para Alessandra Calaf, para Priscila Grassi, para Débora no Raiz, fiz também, né? A Débora tinha uma costureira que trabalhava para ela lá, sem fazia, e ela não vai dar conta, Sibeli, vem aqui. Então, assim, eu fiz também lá para Débora. Não, aquela de Ipiranga. Não, é a Daniela Libânio, né? Não. Não? Fiz no Sesc Ipiranga, fiz lá no Sesc Pompeia. Nossa, aí fiz dois. Iraci. Para Iraci, mas a Iraci eu fiz já era 2000, aqui, 2000 e anotei, 2008 já, para Iraci. 2008 eu fiz para Si, que já é meu finzinho, que eu digo, né? De São Paulo. Fiz algumas roupas para Ana Nicolau, quando ela deu aula aqui em Santo André.
a Iraci, fiz um ano para Andréa Guelpa, fiz Karina Martini, que ela substituiu a Renata aqui com muitas coisas, né, aqui em Santo André. Acho que isso... Olha, eu fazia, era em torno de 5 a 6 escolas todo ano. Então, todo ano eu pegava essa média de 5 a 6 escolas. Tinham algumas escolas como da Ana Esmeralda, eram muita gente. Aquela vez da quadra da Vera Alejandra era muita gente também, né? E eram... eu fiz para Denise Santoro na Pulsarte, quando ela deu aula lá na Pulsarte também. Isso foi até 2010. 2010, eu fiz muito vestido e estava numa época que eu não conseguia estar presente, porque as pessoas queriam que eu estivesse presente, provando todas as roupas. E eu Nossa. não conseguia cegar, que eu tinha duas pessoas que me ajudavam, minha mãe sempre me ajudou muito, botava todo mundo para trabalhar, mas eu tinha que chegar à noite e provar todas as roupas, né, nas escolas que eram em São Paulo. Ficou muito inviável, começou a ficar inviável para eu estar, né? O trânsito que acabou, Ficou né? muito difícil. E aí foi o ano que eu falei assim, eu não vou mais sair do meu ateliê, eu vou voltar para a faculdade de arquitetura e vou trabalhar agora continuei fazendo figurinos, mas aí eu fiz só para o pessoal aqui do ABC, que foi a Roberta Zanelato e a Rita, que teve vivência um período aí curtinho, mas ela teve foram bastante assim, e eu podia me envolver bastante também nas roupas, né? E aí eu não fui mais. Aí eu encerrei São Paulo. E aí eu A Cibele comecei a Stamato, então. mudar um pouco. A Cibele Stamato, então, não dançava mais, só ficava fazendo roupa. Praticamente. E aí era a mesma época, né? Não conseguia mais dançar. Eu acho que eu dancei em um espetáculo do André, eu dançava com a Ângela, né? Chegava no último minuto para pegar a coreografia, tudo. E não Nossa. conseguia dançar, porque era o mesmo período, né? E eu realmente fui deixando de dançar. E, Isso é velho. gente, a Cibele, para quem está entrando agora, para quem não conhece, ela, eu não vou dizer que foi, porque você eventualmente ainda tem alguma coisa. A gente deu um papinho por telefone. Cibele é a patenteadora da marca Vestir Flamenco, que lá nos anos final de 2000, de 90 para 2000, vestiu muita gente, né? É uma arquiteta com um olhar super diferenciado, né? Ela chegou a continuar depois e traz um cuidado a mais. Não quer dizer que outra pessoa que tem algum outro curso ou que não tenha curso nenhum não possa ter o mesmo olhar. Mas foi o fato dela ter despertado uma coisa que é um corpo em cena que movimenta-se e tem necessidade de trocas rápidas, né? E era exatamente o momento em que a gente estava saindo do tecido plano para o tecido calastano, ainda com muita resistência em alguns grupos, né? Porque, vamos dizer assim, a gente sempre botou a Espanha como ponto de partida e as nossas inspirações. Então, a Cibele veio pegou um processo da transformação disso tudo, né, Cibele? Essa coisa da gente olhar lá na Espanha, eu acho que tudo bem, ok, a gente pega algumas referências, mas a gente tem que trabalhar com a realidade daqui, né? Então a gente chega aqui, é aquilo que você falou, eu não encontro bola, não encontro nada, né? Então, você tem que trabalhar com aquilo que existe aqui. Então, não encontra, eu quero tal coisa. Eu sei que você quer, mas a gente tem que buscar esses tecidos e ver o que a gente encontra para estar já com a ideia do professor, né? Então, era sempre um trabalho feito em conjunto, né? Quando alguém ia para a Espanha, a gente
Três franjas. A minha Você mãe. sabe traduzir, né? Ah, traz a mãe junto, tá aí do lado, traz pra gente conhecer. É a parte da competição. Vem cá, apresenta pra Todo gente. mundo conhece, porque Ah lá, oi, tudo bom? Prazer tudo conhecer bom. a senhora. Sempre junto, família. Sempre Ótimo junto. isso, é muito bom. É, Olha, porque a gente, pessoa que faz olhos, olha os desenhos. Esse aqui é não, minha mãe que faz. espetacular, eu estou aqui babando. Pô. Isso é muito legal porque o artista que imaginou o seu figurino consegue ter ideia. Olha, é isso que eu queria. Vai ficar assim, vai ficar assado. Essa parte que a Cibele mostra para a gente hoje, isso não morre nunca, né? Todo figurinista, quando vai lidar com uma massa grande, né, um volume grande de figurinos, precisa realmente trazer a proposta, mostrar, até porque a gente sabe quem sustenta É, boa parte dos figurinos são os alunos. Então, eles precisam ver o que estão pagando, né? Isso é convenção. Você é. faz o E, croquis e tem mostra. aquele, e tem aquele olhar de palco que a gente sabe que se você colocar qualquer luz, a roupa vai ficar de qualquer cor. Então, assim, ou você faz um trabalho em conjunto e sabendo que luz você vai usar no palco, senão não adianta você me pedir uma cor tão específica. Porque se você não souber fazer a luz, a roupa, ela muda de cor, Morre, morre, morre. morre. Então, assim, é um trabalho. Independente do tecido, independente do tecido que você está usando, né? Ainda tem isso. Esse Então, conceito, gente, de então, figurinista isso. Então, a é gente, assim, tem que juntar fundamental. as coisas. Isso que eu falo agora, fundamental. Não basta eu tenho meu show, eu quero essas roupas. E você, no dia, chama alguém para fazer a sua luz. Claro, isso tem um custo-benefício, né, Ocibele? Mas, É, assim, aquele que ilumina é responsável pela filmagem, pela fotografia e pelo efeito que a sua roupa vai causar em cena. Então, fazer uma arte como dança, no caso aqui nós estamos abordando o flamenco, né? Não é diferente das outras. É tudo casado. Seria muito legal se o iluminador pudesse assistir alguns ensaios, né? Ver o deslocamento sim. da coreografia, Isso né? ia ser Saber o que tem 10. lá no teatro, que qualquer roupa que está sendo usado nesse número, para ele poder bolar, fazer um plano de luz onde tudo ali se realça. Porque quando a gente pega qualquer um para fazer iluminação, Flamengo é vermelho, e joga aquele vermelho em cena que estoura a filmagem, estoura a fotografia. Isso eu posso falar porque eu estou conversando com uma outra arquiteta. E a gente sabe que esse processo de construção de uma roupa que vai para uma caixinha chamada teatro, na sua maioria das vezes, é como construir uma casa. Você pensa desde os alicerces básicos, tudo que suporta aquele teatro ali, né? Se o chão tem um bom som e tudo mais, até a parte final, que é o artista está em cena com aquela roupa, tem aquela luz, tem aquele som. Os músicos, né? Muitas vezes as pessoas ignoram os músicos, chapa todo mundo de preto, né? Eu acho que eu tenho muito respeito pelo músico. Então, acho que se ele vai estar em cena, ele que tem que estar em destaque ali, porque ele precisa ter aquele chamariz em cima dele. Senão, você grava ele e põe ele lá atrás da coxinha, fazendo, sabe? Então, tudo que aparece na cena com roupa é responsabilidade de um figurinista, de um estilista, de alguém que bola isso tudo. E a Cibele demonstra que, para mim, além de ter conhecimento, porque tem um suporte, uma base fundamental, que é uma mãe maravilhosa, que está com a filha em tudo quanto é lugar, é de que pensar na praticidade dessa roupa. Isso é fundamental para qualquer confecção. Você tem que aplicar isso, Sim, né? pensar e pensar também se é realmente você vai estar fazendo para um grupo que vai dançar num teatro. Você tem que pensar nas alunas, porque você tem um número de alunas que, se você fizer esse modelo, aquela menina não vai ficar bem. Vamos pensar em todo mundo, porque assim, às vezes o aluno, quando é profissional, é uma coisa, né? Profissional você põe lá para dançar, Sim. ele se sai super bem.
Mas quando não é Segura. profissional, você tem que dar uma ajuda com a roupa. Então, assim, se você tiver com uma roupa impecável, linda, maravilhosa, a coreografia, às vezes, que a pessoa não está tão segura, porque o flamenco é muito difícil, ela já vai se sentir melhor, porque ela está entrando com uma roupa que ela está bonita, está caindo Ajuda, né? bem e ajuda na dança, né? Então, eu sempre pensei muito nisso, né? Dá Então, toda a segurança para a pessoa, se ela está bem vestida. então Olha, minha princesa. isso foi quando eu comecei. Minha princesa. É por isso que você tem esse olhar todo, Sibeli, né? Desde cedo, com a supermãe do lado, uma maravilha dessa, é por isso que olha, não para de render elogios aqui para você, todo mundo fala do seu ótimo acabamento, né? Que você é detalhista, que você se preocupa com tudo, as pessoas que têm entrado aqui estão nos assistindo, só rende elogios ao seu trabalho, tá? Ah, que bom, tudo a mim. É bom para você, não, de qualquer forma, é bom para as pessoas que não te conhecem ou não te conheceram saber que as fases existem, né? A Destir deu uma parada, não foi, Sibeli? Mas, assim, que as coisas não são boas porque aconteceram agora. Existe uma história, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Alguém suportou uma carga no ombro para que hoje a gente tivesse essa flexibilidade nos figurinos. Fora uma série de outras coisas que a tecnologia avançando, a internet que ajuda a gente, você pode ter mais pesquisas, né? A gente estava falando no telefone tal do Pinterest, um aplicativo que ajuda bastante, você tem muita informação ali, né? E adequar tudo isso, como você bem disse, ao nosso país, ao que a gente tem no nosso mercado, e fazer uma linguagem própria de brasileiro, sem descaracterizar o Flamengo, né? Diante disso, Sibeli, eu gostaria muito, se você não tiver mais nada a acrescentar, que tipo de recomendação você deixa, primeiro, para os artistas que não entendem nada de roupa, só conseguem ver ela pronta? Que tipo de recomendação você dá para esse grupo de pessoas? Normalmente são professores. E segundo, para aqueles que estão entrando numa confecção agora, não importando seja Flamengo ou não, né? Ou que já estão muito recentes na confecção de roupas, qual é o aconselhamento que você dá para essas pessoas? Se Eu você não acho tiver que nada para agregar isso tudo. Tem mais alguma coisa que a gente não conversou que precisa ser dito? eu te falei das datas todas, né, que eu achei que eram Falou. importantes, que eu acho que precisam ficar registradas, né? Sim. Até de falar de um espetáculo que eu acho que foi muito um divisor de figurinos para mim. É que todo mundo aqui assiste. Isso eu estou falando de muitos anos atrás, gente. Que a gente não tinha acesso a essa internet que a gente tem hoje. Mas a gente assistia aos espetáculos de flamenco, com aquele flamenco com um vestido que tinha babado aqui, assim, sabe? Era A banda muito repolho, babado. né? Repolho, isso mesmo. Eu dancei muito com esse vestido. E, de repente, em 97, o Joaquim Cortez veio para o Brasil com Limpa um tudo. figurino feito por um italiano maravilhoso, pelo Giorgio Armani, com aquelas meninas de vestido de veludo preto maravilhoso. Então, eu acho que as pessoas saíram, os flamencos, eu digo, todo mundo queria aquilo, né? E, assim, dá para você fazer, né? Então, ali a gente viu que Deu uma travada, não sei se foi a minha ou se foi a Cibele. Pronto. Oi, Cibele. Tô sem seu áudio, Cibele. sumiu a voz. Pronto, voltou. Voltou. Voltou agora. As pessoas têm que Voltou. entender de iluminação. Senão... Esse é do retorno aí. Daquilo que você me perguntou. Eu acho que o professor... Isso. Os professores de flamenco, assim, se você vai ser professor para você dar aula,
uma coisa. Se você vai então, resolver fazer um espetáculo, né, principalmente de uma escola grande, aí você tem que estudar, entender um pouco, sabe, de iluminação, entender um pouco de roupa, né? Porque não basta pegar uma ideia, eu vi isso e quero fazer isso. Não é assim, não funciona. Isso tudo tem que estar dentro de um contexto, né? De um contexto que a cor vai depender se é um espetáculo de teatro, se é um tablau, aonde vai ser. Então, se você vai criar para um espetáculo, você tem que dar uma estudada, né? Tem que fazer uma pesquisa para não vir com uma ideia maluca, né? Claro, ou chamar uma pessoa diretor de arte, né? que a gente, geralmente aqui o que acontece é que todo mundo faz tudo sozinho, né? E sem pesquisa. E eu acho que quando você agrega pessoas e faz em conjunto com outros, você tem um melhor resultado. Eu Não acho precisa que saber costurar, não precisa não saber de precisa. tecido, mas alguém do lado que entenda e possa te dar as orientações. Pelo menos isso, né? Eu bolei isso, será que fica bem? Alguém que saiba, que entenda de roupa, no caso, muito específico, como é o flamenco e outras danças de matriz étnica, né? E dizer, olha, isso não vai cair bem em cena, a não ser que você tenha uma iluminação assim, assado, assado. Você não precisa entender de iluminação, mas precisa saber que a roupa, ela pode ser bonita, ela pode ser bem caro, quanto você consiga pagar, mas se você não tiver um pouquinho de noção, acho que essa é a melhor palavra, das outras partes, vai morrer em cena. Ou matar o seu trabalho como figurinista, né? Mata o Como estilista. trabalho, né? Mata o trabalho. E você tem que também dar apoio para os seus alunos. Afinal, você é um professor. Então, você tem que... a gente não está mais numa época de você maltratar os alunos. Você está lá porque eles são a sua fonte, né? Então, eles têm que estar super felizes e eles têm que estar bem. Então, eles têm que estar bem tanto com a dança como com a roupa que eles vão estar vestindo. Porque eu acho que para mim, sempre caminhou lado a lado. Quando a gente vai assistir um espetáculo, a gente vê a roupa antes da pessoa começar a dançar. Então, ela tem que estar sempre de acordo. Eu sempre fui assistir ensaio, eu sempre fiz questão de entregar antes, quando tinha tempo hábil, claro, para elas terem esse tempo de... Saber como fica com a roupa, sim, sim, é bem isso mesmo. Isso. Por isso que a gente tem que ter aquele tempo que eu falei, né? Tem que ter um tempo, porque a pessoa tem que estar com a roupa e ensaiar com ela para ver se tá dando certo, de pegar a saia, se não pega, né? Aquela história. Até para a gente testar os nossos conhecimentos também, por que não? Porque às vezes, putz, e costurou ali, vou ter que fazer um reforço naquela costura, que é para não correr o risco disso acontecer em cena, né? A gente que trabalha com roupa para dança não quer dizer que saiba de tudo. Às vezes é uma coisa muito particular de um artista ou de alguns poucos alunos que faz um tipo de movimentação. Você, putz, aquela roupa ali, vou ter que dar um reforço ali, vou ter que dar um jeito para não acontecer isso. Então, isso é muito importante. Se a gente recebe a roupa, coloca e vai para o palco, tá grande, tá curta, tá larga, a costureira não foi legal, ela fez de qualquer jeito. Quando, na verdade, acho que falta essa compreensão. Agora me coloco junto, porque nesse ponto eu sou parceiro contigo. Falta a compreensão do nosso tempo hábil para montar aquilo que se deseja, para que, se tiver erro, seja o mínimo possível e passível de ser corrigido, inclusive até na hora. Né? Porque, por isso que as pessoas pedem para a gente estar lá no show. Rasgou aqui, tu vai, costura rapidinho, ou dá um jeito ali que vai ficar para aquele instante. Acabou o espetáculo, você pega a roupa, conserta e devolve ela prontinha. Né? Então, fica aí a dica para professores, quando vocês bolarem seus figurinos, tem uma fonte,
Ou faça uma pesquisa, um levantamento e leva para quem faz a costura, seja uma confecção voltada para o flamenco ou uma costureira que você confie que vai poder atender suas necessidades. Creio que seja É. esse o grande recado, né, Cibele? E para quem está começando uma confecção agora, voltada para a dança, qual a dica que você pode dar? Que aconselhamento você dá para essas pessoas? Eu acho que sempre trabalhar, fazer assim, a gente quer fazer, quando a pessoa começa a fazer, ela está pensando nela, né? Geralmente. Que quer fazer e não está pensando nas pessoas em si. E a gente tem sempre que procurar uns tecidos bons, né? Fazer uma pesquisa para ter roupas com caimento bom, né? Que sejam versáteis. Eu sei que agora a gente tem uma possibilidade muito maior de tanto de trazer, né? Tecidos, de trazer modelagens, né? Que a modelagem é um pouco complicada para a gente fazer, né? É um estudo grande. Eu acho que tudo que eu ficava fazendo até dar certo, né? Então eu pegava um modelo de saia que eu via e eu ficava testando, eu mesma fazia as modelagens, né? E eu perdia, claro, perdia muito tecido nisso, mas você tem que ir fazendo até aquilo dar certo. Então, alguém me mostrava um vídeo de que assistiu, dava pause no vídeo para poder você tirar a ideia e daquilo fazer uma roupa, não é? Então, hoje está um pouco mais fácil, mas dá para você fazer uma pesquisa muito maior, né? Para ser feita. E assim, eu acho que a gente faz, aqui no Brasil, a gente faz, pelo menos São Paulo, que eu conheço, roupas lindas, né? Que são assim, que na Espanha eles não têm esse gosto que a gente tem. Desculpa, mas não tem. Eu acho que Que o pessoal que está bom aí que você começando falou isso. aproveita. Que bom que você falou isso. Eu sempre digo isso também, gente. A espanhola, vamos botar assim, ela é ousada no seu figurino, em todos os aspectos, a ponto até às vezes de cair nos exageros desnecessários, vamos botar assim, né? Mas eu acredito que nós brasileiros temos um gosto muito mais refinado para a roupa de cena do que elas. Não desmerecendo elas, porque elas são a nossa fonte de inspiração, né? Então, a ponto da gente ter aquele cuidado todo, de você botar uma boa renda, uma pedraria, fazer aquela roupa te deixar mais voluptuosa no bom sentido, de você ter aqueles formatos bonitos, qualquer tipo físico, porque o flamenco é muito heterogêneo, É, para quem dança, né? E você tem que fazer aquele heterogêneo se tornar homogêneo, sem descaracterizar a personalidade de cada um, né? Então, é isso. um trabalho muito delicado, muito cuidadoso, que as confecções precisam. Isso que a Cibele fala, a pessoa te passa ideia, a gente imagina. É exatamente isso, Cibele, concordo e assino embaixo. Só que não é a gente que vai vestir, é o outro que vai vestir. Então você pode até imaginar, mas projeta em cima daquele grupo de pessoas, daquela pessoa, isso que você está imaginando. E mostra, porque não basta você achar que fica legal por todas as razões possíveis e não tocar o coração daquele que vai vestir a roupa. Aí você tem que fazer todo um outro projeto de novo, né? Então, esse olhar primeiro para o cliente é muito mais importante do que você botar o seu gosto pessoal, né? A É, gente, como arquiteto, a gente acaba dando dica para melhorar aquela ideia, não é? É o que a gente faz, sem interferir no gosto do outro. sim. E assim, eu acho que tem coisas muito bacanas na Espanha, mas eu acho que tem um campo muito grande para quem produz a roupa aqui para mostrar para o mundo. Porque Com certeza. tanto até de roupa de aula mesmo que o pessoal faz aqui. Eu acho que dá assim de 10 a 0, assim. Eu
eu gosto muito da produção. A gente não tem, às vezes, a matéria-prima ideal, né? Mas eu acho que dá para você expandir bastante. E observar quem faz roupa, que não é tudo que vem da Espanha, que a gente que vem como flamenco, que é maravilhoso, né? A gente tem sempre que fazer a seleção para determinadas coreografias e determinadas escolas, né? Público O também, né? público, Então, assim, a gente tem É. o profissional que vai fazer a roupa tem sempre que fazer essa seleção. Esse material que vem da Espanha, eu até digo, tem a ver com as pessoas irem como turista, tem muita loja para turista lá. As roupas Uhum. não são de flamenco, são do folclore local, que até se Sim, pode usar para flamenco, né? Mas muito especificamente. Que quando você traz, você vê que o tecido não resiste à abrasão, não resiste a movimento brusco, vai rasgar com facilidade. Às vezes a roupa fica densa, pesada, porque aí o tecido é bonito por fora, mas tem um forrinho por trás para sustentar aquele tecido. Isso incomoda na hora de dançar, pinica, né? isso. Então, assim, esse cuidado, esse olhar também para o que vem de fora é fundamental. Tomar muito cuidado mesmo, porque tem tecido que, mesmo sendo espanhol, numa banca de tela, como eles chamam lá, para dança em geral, nem sempre vai servir para Flamengo, muito menos para fazer babado. Porque às vezes são roupas que você E, coloca para fazer coisinhas básicas em termos de dança, né? Então, aconselhamento da Cibele é importantíssimo para as novas confecções chegando. Cuidado com o que vem da Espanha. Lembra que a Espanha também tem ser humano igual a gente, de carne e osso. Tem gente que é muito boa, mas também tem gente que é ruim. Vai querer te empurrar que você não vai usar, né? De jeito nenhum, mas é espanhol, é o texto. Então toma cuidado, gente. Cibele, é, eu sou muito honrado de poder ter te entrevistado, fico muito feliz. Adorei quando abriu com os croquis da mãe lá atrás. Sua mãe é super gente fina, pelo visto, deve ser uma mulher super engraçada também, viva, alegre, né? Dá para entender por que as suas roupas tinham essa coisa que chama atenção, né? Porque você tem uma qualidade no seu trabalho que é olhar para o outro. Isso é muito difícil num trabalho com roupa, né? As pessoas têm mais interesse em botar a sua marca e dizer eu faço, do que o outro dizer assim, olha, eu estou muito bem com essa roupa que eu estou vestindo. Depois é que pensa na marca. Eu tenho esse olhar também, né? Algumas colegas têm também. Então, trazer uma pessoa como você para ser registrado aqui na Penha Flamenca para mostrar que lá, final dos anos 90 e toda essa geração até 2010, não é isso? Tinham isso, pessoas com esse olhar. Uma dessas pessoas é Cibele Stamato, dona da Via Vestir, da Vestir Flamengo. isso. Então, não, é porque são nomes muito próximos, né? Desculpa, não foi a intenção. Mas, assim, agradeço muito esse seu depoimento, vai ficar aqui registrado. Antes das considerações finais, avisar os nossos colegas que a entrevista fica salva aqui no perfil da Penha Flamenca Brasil. Depois ele vai para o canal do YouTube lá, tá? Avisar os colegas profissionais, e esses são próximos ao Flamengo, que em breve os representantes regionais podem estar procurando vocês para sofrer uma outra entrevista, dar uma entrevista, sofrer é muito feia a palavra, passar por uma entrevista, porque não dá para entrevistar todo mundo, Sim. né? Então a gente seleciona assim as pessoas chaves que fizeram alguma relevância na nossa história, independente da região, tá? Vai avisar para essas pessoas que vocês serão procuradas em breve, tá bom? Sibeli, um grande beijo e eu gostaria de ouvir umas palavrinhas suas para a gente encerrar a nossa entrevista. Obrigada, eu gostei muito de estar aqui. Eu estou voltando a dançar esse ano, né? Figurinos eu não consigo, porque eu tomei da arquitetura mesmo, e estou nesse caminho.
sempre as pessoas até hoje o pessoal me chama. Eu acho que os últimos figurinos que eu fiz foi em 2017, e que não faz tanto tempo, mas foi para um grupo pequeno aqui, né, de Santo André, né, que eu falei. Mas tenho, né, o pessoal me procura o tempo todo, ainda, né, me busca para fazer vestido. Mas eu dançar estou voltando, porque é o que eu tinha comentado com você, o flamenco para mim é uma paixão, então eu não consigo ficar distante, né? A gente para um pouquinho, mas não dá, tem que voltar. E eu quero que eu fique muito feliz com esse trabalho que vocês estão fazendo, para deixar isso tudo registrado, né? Às vezes eu vou assistir um espetáculo e eu não conheço mais as pessoas, porque é uma geração nova que está entrando, né? E essa geração não viveu, não conheceu, né? Aquilo que aconteceu aqui mesmo no Brasil, né? Que a gente tem muitas histórias aqui, né? Então eu dou os parabéns para vocês por essa iniciativa aí de tá colocando tudo, escrevendo essa história mesmo para quem quiser fazer essa pesquisa, né? Que eu acho muito importante fazer isso para os profissionais que estão aí, o pessoal que está, os aficionados, né? Então eu dou os parabéns aí para vocês, porque isso é muito importante para nós aqui do Brasil. Agradeço em nome de todo o elenco, vou chamar de elenco da Penha Flamenca Brasil, porque somos todos artistas ali praticamente, ou fomos, né? Somos ou fomos, ou alguns ainda serão. E assim, amigos, fiquem de olho, toda quarta-feira, se não for às 20 horas e às 21 horas, tem sempre alguém importante do Flamengo sendo entrevistado, de qualquer região do país. A gente está caçando os artistas, assim, a malha mesmo, a ferro, bem fininho, para trazer para vocês essa história da gente, que é muito importante. Nós hoje não somos nada, não seríamos nada sem aqueles lá de trás, que trouxeram os imigrantes que passaram por aqui, os que ficaram, né, os seus descendentes. Nós não seríamos nada hoje sem eles. Então nós estamos construindo essa história para sempre, né? Que bom que a gente está vindo para poder contar, né, Cibele? Estamos aqui. Gente, grande beijo a todos. Fiquem de olho nos stories e nas publicações da Penha Flamenca para saber o que vai acontecer ainda esse ano, tá bom? Fica de olho e próxima quarta-feira, quiçá, mais uma boa e uma nova entrevista com vocês, ok? Um beijo a todos. Sibeli, Tchau. a gente está em contato, hein? Tchau, Não sai do contato comigo. Tchau, 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 mãe. tchau. Aí, a responsável pela Sibeli, grande artista.